do município de Niterói. As áreas de especial interesse são instrumentos de política urbana e ambiental e caracterizam por um interesse público definido, sendo classificada nas seguintes categorias: área de especial interesse turístico, onde há interesse público em se aproveitar o potencial turístico e para a qual se façam necessários investimentos e intervenções visando o desenvolvimento de cidade turística. Área de especial interesse agrícola, aquela onde o interesse público preservar atividades agropecuárias e aquelas de apoio ao sistema de produção e comercialização agrícola. A área de especial interesse pesqueiro, aquela onde há interesse público de preservar a atividade de pesca profissional e aquelas necessárias à preservação das espécies pesqueiras, bem como as de apoio à atividade de pesca. A área de especial interesse econômico, aquela onde há interesse em preservar, implantar e incentivar alguma atividade econômica definida. Mapa 11. Ações prioritárias do sistema viário estrutural e de transporte público coletivo. O sistema viário é definido como um conjunto de infraestruturas necessárias para a circulação de pessoas e cargas. São componentes do sistema viário as vias estruturais e as vias não estruturais. O mapa 11 traz os principais modais já existentes a serem implantados no transporte em Niterói são eles: logradouros, Barcas Charita Praça 15, Barcas Praça Laribóia Praça 15, VLT Praia da Bahia, BHS Transoceânica, BHS Transpendotiba, BHS Região Norte. CUP destacar que alguns desses interesses modais não estão em funcionamento ou sequer estão em fase de execução e planejamento. São apenas ações consideradas prioritárias de serem realizadas no que diz respeito à mobilidade urbana em Niterói. Tal situação é plenamente aceitável em um plano diretor, pois o planejamento viário de uma cidade não pode ser considerado um fim em si mesmo, devendo ser efetivado ao longo do tempo da demanda de crescimento da cidade. Lei de uso e ocupação do solo. Um dos instrumentos previstos no plano diretor é a Lei de Ocupação do Solo, que define as normas gerais para o desenvolvimento da cidade. Nela se encontram reunidos os princípios e orientações para a utilização e ocupação do espaço urbano, com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e sustentável. É na Lei de Uso e Ocupação do Solo que são definidas a taxa de ocupação do solo e o gabarito de uma região. Por exemplo, não sendo competência do plano diretor discutir esses temas. O PL em tela prevê a edição de uma nova Lei de Uso e Ocupação do Solo para Niterói em seu artigo 37, determinando também as diretrizes, normas gerais e critérios para a edição da mesma. Ao planejar a ocupação do território, a Prefeitura define o que é mais adequado para cada área da cidade, levando em conta a infraestrutura existente, a infraestrutura planejada, as restrições de natureza ambiental e a paisagem e o ambiente cultural. São consideradas as características e a necessidade de cada parte da cidade, tudo para garantir a adequada utilização do solo, desenvolvimento social e econômico, a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população. Zonas especiais de interesse. Além da divisão do município em macrozonas e macroáreas, o plano diretor divide ainda a cidade em zonas de especial interesse. As zonas especiais proporcionam território com diferentes características ou com destinação específica que requerem normas próprias ou uso de preocupação do solo, podendo estar situadas em qualquer macrozona do município. O plano diretor prevê 3 zonas de especial interesse: Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, Zona Especial de Preservação do Ambiente Cultural, ZEPAC, Zona Especial de Interesse Ambiental, ZEIA. As zonas especiais de interesse social são porções de território destinadas predominantemente à moradia digna para a população de baixa renda, por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental, regularização fundiária e assentamentos precários e irregulares, bem como a provisão de novas habitações de interesse social, a serem adotadas de equipamentos sociais, de infraestruturas, áreas verdes, comércio e serviços locais situados em zona urbana. As EIs apresentam as seguintes categorias: áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos irregulares, empreendimentos habitacionais de interesse social e assentamentos habitacionais populares, glebas ou lotes não edificados, subutilizados, adequados à urbanização, onde haja interesse público ou privado em produzir empreendimentos de habitação de interesse social, áreas em concorrência de edificações ociosas, subutilizadas, não utilizadas, encurtiçadas ou deterioradas, localizadas em regiões dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos. Lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou subutilizados, situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e infraestrutura urbanas. As leis de Niterói estão demarcadas no mapa 8 do projeto de lei ora em discussão. Cumpre informar que essas outras leis poderão ser limitadas ou instituídas futuramente, desde que enquadradas em uma categoria anteriormente mencionadas. As zonas especiais de preservação paisagística e cultural, ZEPAC, são porções de território destinadas à preservação, valorização, salvaguarda dos bens de valor histórico, artístico, arquitetônico, geológico, paisagístico, doravante definidos como patrimônio cultural, podendo se configurar como elementos constituídos de edificações e suas respectivas áreas ou lotes,
conjuntos arquitetônicos, sítios urbanos e rurais, sítios arqueológicos, áreas indígenas, espaços públicos, templos religiosos, elementos paisagísticos, conjuntos urbanos, espaços e estruturas que dão suporte ao patrimônio material e o uso de valor socialmente atribuído. A ZEPAC tem como objetivo promover e incentivar a preservação, conservação, restauro e valorização do patrimônio cultural no âmbito do município. Preservar a identidade dos bairros, das áreas de interesse histórico, paisagístico e cultural, valorizando as características históricas, sociais e culturais. Identificar e preservar imóveis, lugares adotados de identidade cultural e de interesse público, cujos usos, apropriações e ou características apresentam um valor que lhe são socialmente atribuídos pela população. Estimular a fruição e uso público do patrimônio cultural. Possibilitar o desenvolvimento ordenado e sustentável das áreas de interesse histórico e cultural, tendo como premissa a preservação do patrimônio cultural. Propiciar a realização de ações articuladas para a melhoria da infraestrutura, turismo, de economia criativa e desenvolvimento sustentável. Integrar as comunidades locais à cultura de preservação e identidade cultural. Propiciar espaços, catalisar manifestações culturais e artísticas. Proteger as áreas indígenas demarcadas pelo governo federal. Propiciar a preservação e pesquisa de sítios arqueológicos. Proteger os documentos de patrimônio material. A ZEPAC classifica-se em 4 categorias de acordo com as respectivas resoluções de tombamento ou instrumentos de proteção instituídos por órgãos municipais, estaduais e federais. Imóveis de interesse e preservação, elementos constituídos de edificações em suas respectivas áreas ou lotes, com valor histórico, arquitetônico, paisagístico, artístico, arqueológico e ou cultural, inclusive os que tenham valor referencial para a comunidade. Área de proteção de ambiente urbano, APAU, porções de território, características singulares do ponto de vista da morfologia urbana, arquitetônica, identidade e memória, possuidores de características homogêneas, quanto traçado viário, vegetação, índices urbanísticos que constituem documentos representativos do processo de urbanização de determinada época. A PAP, áreas cujo ambiente contempla sítios, logradouros ou paisagens de feição notável, naturais ou agenciadas pelo homem com características ambientais naturais ou antrópicas, tais como parques, jardins, praças, monumentos, viadutos, pontes, passarelas e formações naturais significativas, áreas indígenas, entre outros que importam preservar. Área de proteção de ambiente cultural, a PAC, imóveis de produção, fruição cultural destinados à formação, produção e exibição pública de conteúdos culturais e artísticos, como teatro, cinema de rua, circo, centros culturais, residências artísticas e assemelhados, assim como espaços como significado afetivo, simbólico e religioso para a comunidade, cuja proteção é necessária à manutenção da identidade e memória do município e de seus habitantes, para a dinamização da vida cultural, social, urbana, artística e econômica da cidade. As zonas especiais de interesse ambiental são porções de território do município destinadas à preservação e proteção do patrimônio ambiental, que tem como principais atributos remanescentes da Mata Atlântica e outras formações de vegetação nativa, arborização de relevância ambiental, vegetação significativa, alto índice de permeabilidade e existência de nascentes, entre outros que prestam relevantes serviços ambientais, entre os quais a conservação da biodiversidade, controle de processos erosivos e de inundação, produção de água, regulação microclimática. Todo o parque municipal que for implantado será ZEA, independente da macrozona da qual se insere. Apesar do zoneamento ser uma importante divisão do município, nem toda a área demarcada da cidade pertencerá a uma dessas zonas de interesse de especial interesse. As zonas de especial interesse delimitam apenas aquelas áreas com algum tipo de característica específica dentro dos critérios de zoneamento da política ambiental. O projeto de lei do plano diretor aborda largamente a questão ambiental em Niterói. Segundo, a política ambiental do município deverá implantar no território municipal as diretrizes contidas na Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Saneamento Ambiental, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Sobre Mudança de Clima, Lei Federal da Mata Atlântica, Sistema Nacional de Unidade de Conservação e demais normas de regulamentos federais e estaduais. A política ambiental agrega o seguinte sistema: Sistema de Adaptação à Mudança do Clima, Sistema de Saneamento Ambiental, Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaço Livre, do Sistema de Adaptação às Mudanças do Clima. Passar aqui para o vereador Emanuel Rocha. Boa noite a todos. Comissão Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito. O Sistema de Adaptação às Mudanças do Clima combina estratégias de mitigação, adaptação frente aos eventos climáticos extremos que, no intuito de reduzir a vulnerabilidade do sistema urbano ambiental, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, e evitar perdas e danos e construir instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas naturais, humano-produtivo e da infraestrutura. Do sistema de saneamento ambiental. O sistema de saneamento ambiental é formado por um conjunto de ações que visam a melhoria da qualidade de vida das populações através do controle do meio físico para evitar doenças e propiciar
uma maior higiene social. Ele se estabelece a partir de ações como fornecimento de água potável, de qualidade, de coleta de lixo, tratamento de esgoto, limpeza de vias públicas, contenção de enchente, entre outros. Compõe o sistema de saneamento ambiental, o Plano Municipal de Saneamento Ambiental Integrado, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de drenagem, plano diretor, manejo das águas pluviais, drenagem urbana, o sistema de gestão integradas de resíduos sólidos, do sistema de área protegida, áreas verdes, espaços livres. O sistema de áreas protegidas, áreas verdes, espaços livres é constituído pelo conjunto de áreas enquadradas nas diversas categorias protegidas pela legislação. Você está reclamando? Pô, tá ruim? A ambiental, comunidades quilombolas e de pescadores de áreas prestadoras de serviços ambientais das diversas tipologias de parques e logradores públicos, de espaços vegetados e de espaços que não ocupados pela edificação coberta de propriedade pública ou particular. O sistema de áreas protegidas, áreas verdes, espaços livres é composto pelas áreas verdes urbanas ou conjunto de áreas urbanas que apresentam cobertura vegetal arbórea nativa e introduzida, arbustas ou rasteiras gramineiras que contribuam de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Estão presentes nas áreas públicas, áreas de preservação permanente, nos canteiros centrais, nas praças, parques florestais, unidades de conservação urbana, nos jardins institucionais, nos terrenos públicos não edificados. As áreas de preservação ambiental são áreas protegidas ambientalmente, frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, paisagens, estabilidade geológica e a biodiversidade e permeabilidade do solo, facilitar o fluxo higiênico de fauna, flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As unidades de conservação são criadas no ato do poder público, definida, entre outros, conforme a Lei Federal 9985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. O Parque Urbano é o espaço público com predomínio de vegetação dedicada à contemplação ambiental, ao lazer e à recreação. Os parques urbanos têm como principais objetivos a ofertar o lazer contemplativo ambiental e de equipamentos esportivos e recreativos. As áreas verdes são espaços definidos pelo poder público municipal com base no memorial descritivo nos projetos de parcelamento de solo, constituído por florestas e as demais formas de vegetação primária, secundária, plantada de natureza jurídica inalienável, destinada à manutenção de qualidade ambiental. Além disso, a política ambiental é composta pelos seguintes planos: Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais, Plano Municipal de Arborização Urbana, Plano Municipal de Mata Atlântica. São instrumentos de gestão ambiental, o estudo de impacto de vizinhança e seus aspectos, relativo ao impacto de vizinhança, relatório ambiental simplificado, avaliação ambiental estratégica, o termo de compromisso ambiental, o termo de ajustamento de conduta ambiental e o pagamento da prestação de serviços ambientais. Dos planos setoriais, o plano diretor prevê o executivo municipal deverá elaborar, revisar uma série de planos setoriais para atender a necessidade básica da população. Tais planos setoriais são imprescindíveis do ponto de vista da política ambiental do município, sendo vitais para a preservação de nossa cidade. Vale frisar que esse relatório acolhe as emendas oriundas desse nobre poder legislativo, no sentido de conferir prazos para a execução de todos esses planos. O sistema de mobilidade, o projeto lei ora relatar, institui o sistema de mobilidade, que é definido como conjunto de organizado e coordenado dos modos de transporte e serviços, equipamentos infraestruturais, instalações operacionais necessárias à ampla mobilidade de pessoas e deslocamento de cargas pelo território municipal, visando garantir a qualidade dos serviços, a segurança e a proteção da saúde de todos os usuários, principalmente aqueles que em condição de vulnerabilidade social, além de contribuir para a migração das mudanças do clima. O sistema de mobilidade deverá priorizar o transporte público coletivo, os modos são motorizados e de modos compartilhados. O sistema de transporte público coletivo entende esse conjunto de modais, infraestruturais, equipamentos que realizam serviços de transporte passageiro acessível a toda a população. Sendo segundo o plano do sistema cicloviário, caracterizado por um sistema de mobilidade não motorizado, definido como conjunto de infraestruturais necessárias para a circulação segura dos ciclistas e de ações de incentivo ao uso da bicicleta. Da política da proteção, da política da promoção da habitação digna. O direito à moradia digna foi reconhecido e implementado como pressuposto
para a dignidade da pessoa humana. Desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi recepcionado e propagado na Constituição Federal de 88, por advento da Emenda Constitucional 26 de 2000. Será artigo 6º caput. O Estatuto da Cidade regulamenta uma série de instrumentos jurídicos e urbanísticos, como objetivo de garantir o pleno desenvolvimento das cidades e a função social da propriedade urbana, permite aos municípios a adoção de instrumentos para a urbanização e legalização dos seus assentamentos, o combate à especulação imobiliária, a distribuição de mais justa dos serviços públicos, recuperação para a coletividade da valorização imobiliária, soluções planejadas e articuladas para os problemas da cidade e a participação da população na formulação e execução das políticas públicas. A política de promoção de habitação digna prevista no projeto-lei no plano diretor deverá ser orientada pelas seguintes diretrizes: garantia do direito à moradia digna, redução do déficit habitacional, melhoria das condições de moradia, promoção da urbanização dos assentamentos precários, proteção das áreas de interesse ambiental. Do Plano Municipal de Redução de Risco. As áreas de risco são regiões onde é recomendada a não construção de casas ou instalações, pois são muito expostas aos desastres naturais, como desabamentos e inundações. O Plano Diretor de Niterói, em seu artigo 247, prevê a elaboração de um Plano Municipal de Redução de Risco que deverá conter análise, caracterização e dimensionamento das áreas do risco de inundação, deslizamento e solapamento, isso mesmo, classificadas segundo tipo e graus de risco. Análise, quantificação, caracterização das famílias moradoras das áreas de risco. Definição das ações e interrupções necessárias para a implantação de obras estruturais de redução de risco e adoção de medidas de segurança e proteção. Definição de estratégia para a realização de recolocações preventivas de moradores de área de risco, quando esta for a alternativa única ou mais eficaz para a garantia das condições de segurança dos moradores. O sistema de equipamento de desenvolvimento social. O projeto-lei, ora analisado, estabelece também o sistema de equipamentos de desenvolvimento social, que é composto pela rede de equipamentos públicos urbanos e sociais, voltados para a efetivação e universalização de direitos sociais, não componentes do sistema de equipamento de desenvolvimento social. Os equipamentos de educação, equipamentos de saúde, equipamentos de assistência social, equipamentos de esporte, equipamentos de cultura. Da política de desenvolvimento econômico sustentável. O Plano Diretor de Niterói procura instituir diretrizes para um crescimento urbano norteado pela sustentabilidade e acesso pleno da população a todos os equipamentos sociais. Desta maneira, prevê políticas de desenvolvimento econômico sustentável. As políticas para a cultura, o patrimônio cultural, além de um sistema de infraestrutura urbana. Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para as presentes gerações futuras. Portanto, para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é necessário que haja a harmonização entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça social, acesso ao serviço público de qualidade. A qualidade de vida é o uso racional dos direitos de natureza, principalmente a água. São diretrizes da política de desenvolvimento econômico sustentável de Niterói. Reforço do papel de Niterói como centro industrial naval, comercial e serviços de conhecimento, criação e inovação. Tá bom. Promoção de atividades econômicas sustentáveis. O estímulo a atividades econômicas que permitam equilibrar a relação emprego, moradia em todas as regiões da cidade, nas perspectivas de reduzir as desigualdades socioterritoriais, bem como reduzir a quantidade de viagem e o tempo médio de deslocamento do município. O Sistema Municipal de Proteção Patrimônio e Sistema Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. Tais como outros casos, o projeto-lei Plano Diretor de Niterói busca instituir diretrizes específicas para a valorização e proteção da cultura. O Sistema Municipal de Proteção do
cultural é o conjunto de bens culturais e de instrumentos que objetivam a preservação, valorização, integração, articulação dos bens culturais ao sistema de gestão cultural, a ordenação territorial do município, do sistema de infraestrutura urbana. Projeto Lei 08/2017 institui diversos sistemas que devem ser criados pelo Executivo para auxiliar o ordenamento urbano de Niterói. O sistema de infraestrutura urbana é integrado pelo sistema de saneamento ambiental, pela rede estrutural de transporte coletivo, pelos serviços, equipamentos e infraestruturas, instalações operacionais. Fazem parte do sistema de infraestrutura urbana, sistema de fornecimento de energia e iluminação pública, sistema de redes de comunicação e dados. Do voto. As transformações pelas quais passa a cidade tende a uma situação de insustentabilidade, cresce a carência por moradia digna, por serviços básicos de saúde, aumenta cada vez mais os problemas de mobilidade. E o município sozinho não consegue prover suficiente para atender essa demanda e garantir a qualidade de vida da população. Encontrar harmonia entre o entendimento dessas necessidades, que são inclusive garantidas constitucionalmente. A necessidade de preservação do que nós restou desse recurso é o grande desafio que nós é lançado. A ferramenta básica para vencer esse desafio é o planejamento, mas também a sua efetiva concretização, pois de nada adianta planejar e não executar. Daí a importância do plano diretor e de seus mecanismos de controle e avaliação. O projeto-lei que institui o plano diretor de Niterói chegou à Câmara Municipal através da mensagem executiva de 6 de 2017. Tal projeto-lei foi alterado por 392 emendas que tiveram o objetivo de dar mais clareza ao texto do plano diretor, tornar mais fácil o seu entendimento pela população, além de atender às mudanças solicitadas pelos munícipes. No que se diz a respeito às questões ambientais, a principal divergência que se deu por conta da falta de proteção do texto original do projeto-lei, a Lagoa de Itaipu e ao seu entorno. No entanto, tal proteção foi inserida no plano diretor através de diferentes emendas que adequaram o texto e os mapas em anexo, prevendo a proteção da região em questão. Frisa-se que as emendas em questão propõem contornos distintos de proteção à Lagoa de Itaipu. Nesse documento, ambas as emendas receberam parecer favorável, cabendo à instância máxima do Legislativo ou plenária a definição pela qual a emenda será efetivamente aprovada. Ambas emendas, estou lendo. Ambas emendas objetivam, para eles escutarem lá em cima. Para eles escutarem, estou lendo para eles não. Ambas as emendas objetivando a proteção da Lagoa de Itaipu baseiam-se em diferentes estudos técnicos integrantes do processo legislativo do projeto-lei ora em análise. O projeto participativo está amplamente documentado e organizado, garantindo a transparência necessária. Dessa forma, existiram condições favoráveis para que se elaborasse um texto coerente que considera diversos pontos de vista expressos no debate, leva em conta contribuições recebidas e garante um plano diretor que congrega ao máximo os anseios da sociedade niteroense, na perspectiva da transformação de Niterói em uma cidade melhor. A articulação entre o uso do solo e mobilidade exige a priorização do transporte coletivo, o fortalecimento modais sustentável como bicicleta e a melhoria das condições de deslocamento a pé, através da qualificação do espaço público, calçada e articulações intermodais. As comissões identificaram ainda a necessidade de uma revisão no texto para garantir mais clareza, segurança jurídica e coerência entre os seus diferentes títulos e quadros. Para evitar redundância e contradições, também foram necessários ajustes para evitar que as regras a serem estabelecidas entrassem em contradição com os dispositivos legais em vigor, tais como planos de urbanismo regionais, preocupação ligada à necessidade de aplicação da lei sem gerar controvérsia e interpretações dúbias. Das emendas apresentadas. Sexto, das emendas apresentadas com base nas premissas anteriores. Tá. Obrigado. Que aí a gente muda. Das emendas apresentadas, item 6 do relatório.
Com base nas premissas anteriormente apresentadas, foram propostas alterações no texto original que atendem parte significativa das demandas da sociedade e de seus representantes na Câmara Municipal. Ao todo, foram 292 emendas, das quais 186 receberam parecer favorável, 172 receberam parecer contrário, 27 não foram protocoladas pelos autores na Secretaria da Mesa Diretora e 7 foram retiradas pelos autores. Item A, subitem A, do tópico 6. As emendas 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 61, 62, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 88, 103, 108, 114, 129, 130, 133, 135, 139, 153, 155, 156, 157, 159, 164, 165, 167, 180, 181, 182, 186, 188, 192, 193, 194, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 290, 291, 299, 301, 303, 309, 311, 320, 322, 324, 325, 328, 329, 334, 336, 337, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 353, 355, 360, 362, 364, 368, 369, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 e 392, todas essas emendas receberam parecer favorável pelos motivos a seguir expostos. A emenda 1 adiciona o inciso 5 ao artigo 197 a fim de incluir o Parque Natural Municipal de Taquatiara como ação prioritária do Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres. Tal emenda se faz necessária para priorizar a proteção de áreas verdes da Restinga e do bairro de Taquatiara. A emenda 3 altera os parágrafos 3º e 6º do artigo 67, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 67. Será adotada a alíquota de 15% a partir do ano em que o valor calculado venha a ultrapassar o limite estabelecido no caput deste artigo, devendo ser observado e respeitado os princípios da anterioridade e interioridade nonagesimal previsto na Constituição Federal de 88. Parágrafo 6º. É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios fiscais relativos ao IPTU progressivo, de que se trata essa lei, salvo o parcelamento tributário autorizado por lei própria.
A emenda 3... A emenda 3 se justifica porque deixa claro que deverá ser respeitada a anterioridade constitucional destinada à majoração da alíquota tributária para os tributos que não possuam caráter parafiscal, prevendo-o expressamente no texto da lei, evitando prejuízo ou mesmo dúvida aos contribuintes que nem sempre conseguem compreender o complexo sistema tributário nacional. Adicionalmente, a modificação do parágrafo 6 do artigo 67 do PL em comento busca não inviabilizar o recebimento de forma menos custosa e mais célere por parte da municipalidade, o eventual débito não pago pelo contribuinte que restou enquadrado no IPTU progressivo. A emenda 8 acrescenta o artigo 307-A com a seguinte redação: artigo 307-A. Fica proibida a concessão de licenças para a construção de empreendimentos multifamiliares no bairro de Várzea das Moças até a ulterior revisão da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, por meio do competente instrumento normativo. Tal emenda tem o condão de evitar que sejam construídos empreendimentos de natureza familiar no bairro de Várzea das Moças, desta forma, se fazendo necessário incluir regra transitória para que eventuais empreendimentos de natureza multifamiliar sejam implementados oportunamente depois de revisitados os critérios de parcelamento e uso e ocupação do solo, sobretudo por se tratarem de empreendimentos de maior proporção e impacto urbanístico. Emenda 9. A emenda 9 tem como objetivo alterar o coeficiente de aproveitamento mínimo, CA mínimo, relativo à macro-área de qualificação urbana do quadro 2, alterando-se de 0,5 para 0,3. O coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado pela área de um terreno, indica a quantidade total de metros quadrados passíveis a serem construídos. Por se tratar da área da cidade mais propícia para abrigar usos e atividades urbanas, não há razão para a manutenção de índice mínimo tão elevado, afigurando-se razoável sua modificação mediante diminuição para 0,3. As emendas 10, 14, 16, 22, 34, 36, 39, 40, 77, 78, 192, 194, 229, 233, 236, 336, 351, 360, 362... ficam apensadas a emenda 392, que recebeu parecer favorável, pois alteram o mapa 8 e tiveram as suas demandas: inclusão de ZEIS próxima à comunidade do Argeu, na região oceânica, as ruas Quintino Bocaiúva e Doutor Nilo Peçanha, no Caramujo, a comunidade da Engenhoca, próxima à rua Professor João Brasil, o aumento da área referente às comunidades na estrada Frei Orlando, as comunidades moradoras do Maceió, no entorno da rua José Bento Vieira Ferreira, Matapaca, o Largo da Batalha, a inclusão das comunidades da Estrada da Garganta, a área referente à comunidade Castro Alves no Fonseca, a comunidade de moradores na Estrada Irene Lopes Sodré, próxima à comunidade Cacilda Douro, no Engenho do Mato, Sítio de Ferro, Ilha do Modesto em Piratininga e Recanto das Garças, contempladas na alteração do mapa 8 proposta pela emenda 392. A emenda 13 tem como objetivo alterar o mapa 8 para incluir referente às comunidades do entorno da Duna Grande e do Canto Itaipu. Tal modificação se faz necessária para preservar, a emenda 13, perdão, para preservar moradores do local que lá residem há muitos anos e conservar as áreas de preservação ao seu redor. A emenda 19 altera o mapa 8 para a inclusão da área da comunidade da Fazendinha no Sapê. Tal emenda foi parcialmente aprovada, com alteração para que se retirem as áreas de mata anteriormente demarcadas e permaneçam apenas as áreas já ocupadas. A emenda 25 acresce o inciso 14 ao parágrafo único do artigo 26 com a seguinte redação: realizar planejamento específico para a área da Praia do Sossego, que compatibilize os múltiplos interesses existentes no trecho: pesca, moradia, lazer, turismo, preservação, acessibilidade e outros. A Praia do Sossego conta com famílias caiçaras que habitam ainda a única casa ali restante. Além da área não estar compreendida por área pública federal, a permanência dessas famílias, reconhecidas pelo Fórum de Famílias Tradicionais de Niterói, apresenta o interesse público sob dois aspectos. Primeiro, porque o direito delas ao território, ao modo de vida por eles sustentado à pesca, é um direito fundamental compreendido no direito à moradia. Segundo, que a sua presença não é só compatível como vital para a preservação do ambiente em que estão inseridas. Emenda 27. Inclui o parágrafo 5 no artigo 43 e foi parcialmente aprovada, passando a contar com a seguinte redação:
A demarcação de zeis em ocupação consolidadas em áreas de preservação permanente deverá obedecer critérios definidos de acordo com a legislação federal. A emenda 43 modifica o inciso 10 do artigo 25, que passa a ter a seguinte redação: recuperar e preservar os ecossistemas costeiros, fiscalizar e regularizar os esgotos clandestinos que ainda não se estejam ligados à rede, promover regularização fundiária das ocupações de baixa renda consolidadas e conter novas ocupações irregulares. A emenda altera o inciso 10 para que não seja um dos objetivos da macroárea marinha de uso intensivo controlar as ocupações irregulares, mas promover a regularização fundiária das ocupações já existentes e conter novas ocupações irregulares. A regularização fundiária das áreas já ocupadas promoverá uma adequação ou ocupação às características naturais do local e um convívio mais adequado e harmônico da população local com o meio ambiente. A emenda 44 modifica o caput do artigo 31, que passa a constar com a seguinte redação: são objetivos a serem observados pelos eixos de estruturação e qualificação urbana os seguintes. Tal emenda se justifica porque vincula o cumprimento dos objetivos estratégicos dos eixos de estruturação e orientações a serem observadas por ocasião da elaboração do plano de mobilidade. A emenda 46 altera o inciso 8 do artigo 22, que passa a ter a seguinte redação: artigo 22. Recuperar, conservar e preservar áreas ambientalmente sensíveis pelas lagunas de Itaipu e Piratininga, em especial as áreas úmidas demarcadas como área de preservação permanente no mapa 5. Tal emenda altera o inciso em questão para que as áreas úmidas das lagoas constem no mapa 5 como área de preservação permanente, garantindo assim uma maior proteção dessas áreas. Tratam-se de áreas de relevante interesse ambiental, ricas em vida e em produção de biomassa, sendo uma de suas características principais a regulação do regime hídrico dos ambientes aquáticos a que estão conectadas, pois atuam como esponjas, liberando lentamente a água acumulada no solo, mantendo assim as vazões dos recursos hídricos. A emenda 47 modifica o inciso 8 do artigo 22, que passa a ter a seguinte redação: recuperar, conservar e preservar áreas ambientalmente sensíveis das lagunas de Itaipu e Piratininga, em especial as áreas úmidas demarcadas como área de preservação permanente no mapa 5. Tal emenda tem como fundamento a preservação das áreas úmidas da lagoa de Itaipu e é importante que essas áreas sejam protegidas devido à localização espacial, estrutura, tipificação e funcionalidade. Em paralelo, espera-se o desenvolvimento de programas de educação ambiental e de incentivo às pesquisas, bem como a implementação de estratégias para a conservação dessas áreas úmidas, áreas de preservação permanente. A emenda 48 aponta o aumento da área demarcada como ZEIS referente à comunidade na Ponta da Areia. Tal emenda foi contemplada pela alteração do mapa 8, proposta pela emenda 392. A emenda 53 altera o caput do artigo 29, que passa a ter a seguinte redação: os eixos de qualificação estrutural urbana a serem definidos no Plano Integrado de Mobilidade concentrarão objetivos estratégicos propostos pelo Plano Diretor. Ao longo desses eixos, será necessário, no processo de transformação do uso do solo, com os adensamentos populacionais e construtivos articulados em uma qualificação urbanística dos espaços públicos, mudanças de padrões construtivos e ampliação da oferta de serviços e equipamentos públicos com vistas ao alcance de padrões urbanos mais sustentáveis a serem definidos no plano de parcelamento, uso e ocupação do solo. Com a modificação proposta pela emenda em questão, os eixos de estruturação e qualificação urbana passam a ser definidos pelo Plano Integrado de Mobilidade e as localidades ao longo desses eixos deverão seguir padrões urbanos mais sustentáveis de acordo com o plano de parcelamento, uso e ocupação do solo. A emenda 57 modifica o inciso 14 do artigo 25, que passa a ter a seguinte redação: regularizar e requalificar quiosques da orla em diálogo com os quiosqueiros que ali trabalham, assegurando assim sua manutenção e implantar a infraestrutura para o atendimento do turismo, inclusive com a previsão de instalação de sanitários públicos. Presente emenda altera o inciso 15 do artigo 25 para incluir a previsão de que quiosqueiros já instalados ao longo das praias da Bahia sejam ouvidos durante o processo de regularização e requalificação e que os meios sejam mantidos nos locais que já atuam. Além disso, prevê a instalação de banheiros públicos nas praias, uma medida que, além de incentivar o turismo, acompanha um importante ganho ambiental. A emenda 61 altera parágrafo 2º do artigo 23, que passa a ter a seguinte redação: parágrafo 2º, a área costeira voltada para o Oceano Atlântico, abrange a área da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, deverá ser objeto de promoção de preservação dos ecossistemas existentes, priorizando a ocupação e uso de pesca artesanal, manejo de recursos marinhos, pesquisas científicas, permitindo-se outras atividades, desde que não prejudiquem o uso original e tradicional do local. A emenda em questão institui a pesca artesanal como uma das ações prioritárias na Reserva Extrativistas Marinha de Itaipu,
como forma de preservar a cultura da comunidade pesqueira tradicional e os ecossistemas existentes. A emenda 62 altera o caput do artigo 30, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 30. As áreas que integram os eixos de estruturação e qualificação urbana serão definidas por faixas de influência do sistema estrutural do transporte público coletivo que alcançam as macroáreas que integram a macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano, considerando os corredores de transporte público municipal e intermunicipais, bem como as linhas ativas em planejamento de metrô, monotrilho, veículo leve sobre trilhos e veículo leve sobre pneu. A emenda em questão altera o artigo 30 para colocar a expressão corredores de transporte público municipal e intermunicipal ao invés de corredores de transporte públicos municipais e intermunicipais. Dessa forma, o plano diretor não direciona os eixos estruturais apenas aos ônibus, mas ao transporte público em geral. A emenda 65 altera o artigo 49, que passa a ter a seguinte redação. As zonas especiais de preservação paisagística e cultural, ZEPAC, são porções de território destinadas à preservação, valorização, salvaguarda dos bens de valor histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, doravante definidos como patrimônio cultural, podendo se configurar como elementos constituídos, edificações em suas respectivas áreas zoológicas, conjuntos arquitetônicos, sítios urbanos ou rurais, sítios arqueológicos, áreas ocupadas por comunidades tradicionais, espaços públicos, templos religiosos, elementos paisagísticos, conjuntos urbanos, espaços e estruturas que dão suporte ao patrimônio material e o uso de valor socialmente atribuído, conforme a PA 9 em anexo. Presente emenda inclui as comunidades tradicionais como área de preservação de sua cultura, sendo necessário que o zoneamento urbano reconheça e fortaleça através de políticas públicas. Preservação das comunidades tradicionais também é uma forma de preservar o meio ambiente. A emenda 66 propõe a inclusão das comunidades situadas às ruas 22 e Desembargador Nestor Rodrigues Perlingeiro, ambas em Santa Bárbara, e foram contempladas na alteração do mapa 8 pela emenda 392, por tratarem-se de ex. Passar o vereador Ricardo Evangelista aqui, na emenda 75. Obrigado, Ricardo. A emenda 75 altera o mapa 8 para a inclusão da área de referente à comunidade do Jardim Boa Esperança, no Cantagalho, em Pedutiba. Tal emenda foi contemplada na alteração do mapa 8 prevista na emenda 392. A emenda 76... Aumenta o som, por gente. Gustavo. A emenda 76 aumenta a área de anteriormente demarcada da comunidade situada na próxima da rua Martins Torres, em Santa Rosa. Tal emenda foi recepcionada e concluída no mapa 8 através da emenda 392. A emenda 88 altera o inciso 2 do artigo 13, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 13, contenção do processo de esfriamento urbano e da expansão fragmentada da ocupação do solo do município de Niterói na defesa do ambiente natural, por meio de restrição das novas edificações residenciais, industriais, do comércio e serviços em áreas naturais e espaços territoriais especialmente protegidos, em consonância com o ordenamento jurídico ambiental. A emenda em questão adiciona a expressão novos antes de empreendimentos imobiliários, redação que foi alterada para edificações neste parecer, para garantir que as edificações já em andamento não sejam atingidas pelas novas limitações. A emenda 103 modifica o inciso 1 do artigo 242, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 242. Revisa o Plano Municipal de Habitação de interesse social, com base em processos participativos, em um prazo máximo de 6 meses. O Plano de Habitação de Interesse Social foi elaborado em 2011, porém não foi transformado em lei. Além da revisão, exige um tempo menor do que a elaboração de outros planos. É fundamental para que o poder público já tenha este diagnóstico de habitação social antes da leitura dos demais planos e da Lei do Uso e Ocupação do Solo. A emenda 108 inclui no inciso 7 do artigo 178, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 178. Parque do Morro do Craguatá. A emenda em questão inclui o Morro do Craguatá como um dos parques urbanos criados pelo projeto diretor, pelo plano diretor, protegendo o topo do Morro do Craguatá, bem como suas encostas devido ao seu comprovado valor ambiental.
sua importância para o equilíbrio do clima da região e ainda sua considerável fauna e flora. A emenda 114 modifica o inciso 1 do artigo 70, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 70. Primeiro, realizar levantamento para identificar os imóveis que se caracterizem como não edificados, subutilizados ou não utilizados em um prazo máximo de 1 ano. A presente emenda institui um prazo para que seja realizado o levantamento dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados no município de Niterói. As emendas 129, 149, 303 e 329 devem ser a pensar. A emenda 209, que obteve parecer favorável, pois tratam do mesmo tema, a revogação da lei de número 3061/2013, que estabelece, ao ser a área central de Niterói, a revisão da política urbana dos municípios através do plano diretor e do momento ideal para a revogação destas leis que em nada colaboram para a revitalização do centro conforme prometido. As emendas 130 e 309 devem ser apensadas, pois ambas alteram o artigo 159 e determinam que o plano diretor e de manejo das águas pluviais e drenagens urbanas deverá ser elaborado no prazo de 1 ano, tendo ambos parecer favorável. As emendas 133 e 320 devem ser apensadas por acrescentar o parágrafo único ao artigo 307, com a seguinte redação. Artigo 307, parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a surpreender temporariamente, mediante decreto, a concessão de alvarás, o licenciamento de obras de edificações e acréscimos de exploração mineral e desmontes, de modificação de uso de parcelamento e instalação de mobiliários urbanos nas regiões que não possuem plano urbanístico regional, PUR. A presente emenda autoriza o Executivo a suspender, mediante decreto, a concessão de alvarás, licenciamento de obras, edificações, acréscimos, exploração mineral e desmontes, de modificação de uso, além da instalação de mobiliários urbanos nas regiões dos municípios que ainda não possuem plano urbanístico regional, como uma forma de manter as construções desses locais de acordo com o que prevê o plano diretor. As emendas 135 e as emendas 305 devem ser apensadas, pois ambas alteram o artigo, inciso 5 do artigo 100, que está incorretamente indicado pelo PL 008/17, com o inciso 4, com a seguinte redação. Inciso 4. Até a revisão da legislação de parcelamento, o uso de ocupação do solo ficam estabelecidos como parâmetros para os novos parcelamentos das áreas de especial interesse agrícola de Várzea das Moças e Rio do Ouro, indicadas no mapa 10 desta lei. A área mínima do lote 2.000 metros quadrados é testada mínima do lote 40 metros. A emenda que em tela prevê uma testa mínima de lote maior do que originalmente prevista no parágrafo em questão, devido ao fato de que as áreas agrícolas pressupõem o desenvolvimento das atividades de agropecuária e agricultura, o que demanda uma área superior e determinada anteriormente. As emendas 153, 155, 156 e 157 se justificam por permitirem efetivamente a implantação dos seguintes instrumentos normativos. Lei de número 10.527, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências, com foco no artigo 2, Decreto Federal 2596, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as leis 10.048 e 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas, que especifica, e 10.098,
19 de dezembro de 2000, que estabelece as normas gerais e critérios básicos para promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida, e de outras providências. Lei 13.146, de dia 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão às Pessoas de Deficiências. Estatuto de Pessoas com Deficiência, de acordo com o capítulo 10, que trata do direito ao transporte de mobilidade. Do título 2, que dispõe sobre o direito fundamental. Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Emenda 159, adicionada ao inciso 34, ao artigo 211, com a seguinte redação. Artigo 211. Promover a integração entre os diversos órgãos e concessionárias públicas quando a execução de planejamento de obras, evitando danos aos espaços públicos que possam prejudicar a acessibilidade. Tal tema se faz necessária para a efetivação das diretrizes gerais e promoção da acessibilidade. A emenda 164 e a emenda 299 devem ser apensadas, pois ambas alteram o artigo 309, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 309. Essa lei será revista em 10 anos, garantindo-se ampla participação da população e das entidades representativas da sociedade civil organizada. As emendas têm como objetivo alterar o prazo para a revisão do plano diretor de a cada 15 anos para a cada 10 anos, conforme prevê o Estatuto da Cidade. Lei Federal 10.257, de 2001. A emenda 165 acrescenta o inciso 17, inciso 1, o artigo 56, com a seguinte redação. Artigo 56. O padrão de urbanização das áreas parceladas anteriormente, a aprovação desta lei em áreas de conservação da vida silvestre, nas quais seja permitida ocupação, deverá garantir a permeabilidade do solo por meio de soluções de pavimentação ecológica das vias, de acordo com os padrões a serem